Vamos fazer agora a questão 10.35 do livro de eletromagnetismo do Ed Minester. A questão nos diz que a gente tem uma espira retangular de largura W e comprimento L, na qual circula uma corrente I conforme indicado pelas setas. No interior da espira, a gente tem um vetor indução magnética B, que está apontando para fora da tela. Ele está na mesma direção do eixo Z, que também está apontando para fora da tela. Esse vetor indução magnética é esse daqui. Então ele é B0 seno de πx sobre W, tá? E ele está apontando na direção Z. Com essas informações, a questão quer que a gente calcule o trabalho necessário para deslocar essa espira a uma distância W a partir da origem, certo? Esse deslocamento vai ser feito na direção do eixo X. Vamos primeiramente numerar esses 4 lados da espira retangular. Devido à interação da corrente elétrica com a indução magnética, forças vão aparecer atuando nessa espira. Tá? Então, o sentido dessas forças é dado pelo produto vetorial IL, que multiplica B. Sendo assim, para cada segmento desse que está representado na figura, a gente aponta os nossos dedos da mão direita no sentido da corrente, e depois vira os mesmos dedos no sentido do vetor indução magnética. Como resultado, o polegar vai indicar o sentido da força. Sendo assim, a gente tem o sentido das 4 forças indicadas na figura. Então, o deslocamento vai ser feito para a direita. Então, essa espira vai sair da posição original e vai ser deslocada a uma distância W. O trabalho é calculado pela integração da força de aplicação que multiplica o deslocamento. Tá? Então a gente já sabe uma coisa, que quando a força e o deslocamento são perpendiculares, o trabalho realizado é nulo. Isso se aplica então aos segmentos 2 e 4. Tá? Porque a gente vê que as forças F2 e F4 são perpendiculares ao deslocamento. Então, para esses dois segmentos, o trabalho vai ser nulo. Então, o que a gente tem que fazer é calcular os trabalhos por segmentos 1 e 3. Vamos relembrar que o vetor indução magnética no interior da espira é dado por isso daqui, certo? Que está no sentido do eixo Z. Então, para o segmento 1, que é esse daqui, essa força vai estar no sentido contrário do eixo X. Tá? Então, a amplitude dela vai ser tudo isso aqui, B0 I vezes o comprimento, o seno de πx sobre W, certo? Vezes o vetor unitário AX. Então, o trabalho realizado para o deslocamento desse segmento vai ter que vencer essa força que está aqui, certo? Então, vai ter que ser uma força de mesmo módulo, mesma direção, só que de sentido oposto. Então, a força de atuação para deslocar, para deslocar esse segmento da espira vai ter que ter sinal contrário a esse. Sendo assim, essa é a força de atuação que a gente vai precisar para deslocar esse segmento aqui. Então, o trabalho vai ser o seguinte. A gente vai ter que integrar de W, que vai partir daqui, até 2W, porque vai se deslocar na distância W. Então, aqui tudo é a força, né? Isso daqui, e aqui o dx. Agora a gente tem que resolver essa integral. Então, a primeira coisa a fazer é colocar tudo que for constante para fora da integral. Então, aqui tem B0 e vezes L, como são tudo constantes, saiu fora da integral. Agora a gente tem que recalcular quem que é a integral desse seno. A integral do seno é menos cosseno. Agora é o seguinte, pela regra da cadeia, como tem o π e o ômega está multiplicando o x, né? Π está multiplicando, o ômega está dividindo, a gente vai ter que dividir isso daqui por π sobre ômega. Agora sim, como a gente tem o menos cosseno, tem que variar ele de ômega até 2 ômega. Daqui a gente passa para cá. Então, já estamos variando aqui dentro esse menos cosseno de ômega até 2 ômega. Então, dá para cancelar esse ômega com esse ômega e esse com esse. Também vamos fazer esse jogo de sinais aqui. Temos aqui, então, cosseno de 2π, isso aqui vale 1. E o cosseno de π, isso aqui vale menos 1. Então, somando tudo que tem no parêntese, tudo isso daqui vai dar menos 2.
Sendo assim, o trabalho necessário só para aquele primeiro segmento vai valer tudo isso aqui. Menos 2B0 IL vezes ômega dividido por π. Ou seja, o trabalho só para deslocar esse segmento 1. Agora vamos ver para o segmento 3. Já para o segmento 3, que é esse que está aqui, a força atuante nesse segmento é essa daqui, B0 IL seno de πx sobre ômega, tá? Vezes o vetor unitário AX. Então, a gente pode ver que F3 aqui está no mesmo sentido do eixo X. Mas como a gente já sabe que a força de atuação tem que ser oposta à força que está atuando no segmento, então a gente tem um sinal de menos aqui na frente. Sendo assim, o trabalho para deslocar o segmento 3 vai ser dado por essa integral aqui. Então, tudo isso é a força, né, que está aqui, vezes o dx, que é o deslocamento. Essa integral ela vai dar o mesmo resultado da integral anterior, que foi obtida para o segmento 1. Por quê? Porque apesar do intervalo de integração ser diferente, certo? Ele tem o mesmo comprimento, ou seja, a gente vai fazer esse deslocamento ômega aqui. Tá? E como a função seno é periódica, tá? Então vai conduzir ao mesmo resultado. Você pode resolver essa integral também que vai ver a mesma situação. Então chegou a hora de obter o trabalho total. Para o segmento 1 foi esse daqui, para o segmento 3 foi esse. Então a gente tem que somar os dois trabalhos para obter o total. O que vai nos resultar em menos 4B0 I vezes L vezes ômega sobre π. Tá? Então, esse é o trabalho necessário para fazer o deslocamento de toda aquela espira retangular. Uma observação importante que tem no livro do Edminister é o seguinte, que os sinais negativos, né, desse trabalho indicam que é o campo que realiza o trabalho e não um agente externo, tá certo? Então, se fosse um agente externo para realizar esse trabalho, haveria um sinal positivo aqui. Então, ficamos por aqui. Obrigado para quem assistiu. Dúvida nos comentários e até a próxima.